Há um erro cometido pela grande maioria das pessoas e até mesmo por vários críticos metidos a sabichões que afirmam que o tal do funk metal foi inventado pelo Red Hot Chili Peppers. Uma tremenda cascata de gente ignorante, mal informada ou até mesmo daqueles dispostos a agradar uma massa de fãs em proveito próprio. É por isso que o tio Regis aqui vai chacoalhar as cabecinhas dessa numerosa turminha, e a sua também, a respeito dessa pataquada que já vem sendo repetida há décadas. Vem comigo e presta atenção. Você sabe muito bem que a gente vive em um mundo onde a história da música muitas vezes ela é distorcida e simplificada para se adequar aos caprichos da cultura pop. Dentre essas muitas lorotas, há um erro flagrante que persiste no imaginário coletivo das pessoas, cara. A crença equivocada de que o tal do funk metal foi concebido pelo Red Hot Chili Peppers. É uma falácia total e até certo ponto perigosa em termos de informação, cara, ou desinformação, porque obscurece, cara, uma tapeçaria rica de influências e inovações que deram origem a esse tipo de som que é deveras singular. Não há a menor dúvida que os Chili Peppers desempenharam um papel significativo na popularização do que veio a ser chamado de funk metal, com um casamento enérgico de riffs de guitarra, muito fervoroso, aquelas linhas de baixo extremamente pulsantes, cheias de slap, e a bateria swingada e pesada. Só que atribuir ao grupo a paternidade exclusiva desse tipo de som, cara, e até mesmo de um pretenso movimento, vamos dizer assim, que incluiu várias bandas sensacionais, das quais eu vou falar mais adiante nesse vídeo, fazer isso, cara, é negligenciar uma série de pioneiros, cara, que pavimentaram o caminho para o surgimento e para a ascensão do funk metal. Antes mesmo que o Anthony Kiedis lá e os seus amigos começassem a balançar as cabeças no primeiro álbum da banda, né, o auto-intitulado Red Hot Chili Peppers, lançado em 1984, e principalmente no disco seguinte, né, que é o Freestyle, de 1985, produzido por uma figura importantíssima nessa união de sons pesados e sacolejantes, que foi o George Clinton, né, que eu já vou falar a respeito da importância dele. Então, várias bandas já estavam explorando as possibilidades, cara, do funk se unir a uma sonoridade bem mais pesada, em termos, inclusive, até de distorção. E eu nem estou me referindo a nomes conhecidos da patuleia generalista, vamos dizer assim, como Faith No More, o Living Colour e o Rage Against the Machine, e nem mesmo pessoas antenadas em Fishbone, em Primus e no Infectious Grooves, cara, que é o projeto paralelo do Mike Muir, vocalista do Suicidal Tendencies, e até mesmo em bandas obscuríssimas e importantes como Dan Reed Network, Follow For Now, Mindfunk e o espetacular 24/7 Spies. Tá, são bandas incríveis. Todos esses nomes formaram sim um verdadeiro esquadrão do que as pessoas depois passaram a chamar de funk metal nos anos 80 em diante, dentro de um cenário, cara, que emergiu lá nos Estados Unidos, cara, em que misturava funk, hard rock, hip hop e punk. Todos esses estilos falando uma linguagem híbrida, né, sonora. Só que nenhum deles teria surgido ou pensado em fazer tais misturas se não fossem outras bandas oriundas da década anterior, dos anos 70. Então, vamos parar com esse negócio de que o Red Hot Chili Peppers é o pioneiro em alguma coisa. Não é. Aliás, quem quer conhecer toda a história da banda, né, toda a história, inclusive, do surgimento do Red Hot Chili Peppers, cara, tem que adquirir
um livro sensacional, um lançamento da editora Belas Letras, cara, que é Red Hot Chili Peppers Out in LA, que é um livro maravilhoso, em capa dura, com 304 páginas, pintura trilateral em vermelho, fitilho, que conta como a banda surgiu, meio que sem querer, ali em 1983, cara, com os detalhes fabulosos que nem mesmo o fã mais fanático conhece. Pra você ter uma ideia, nem eu conhecia. E tudo está contado com uma riqueza de detalhes incrível, dezenas de fotos pouquíssimo conhecidas que capturam toda aquela cena underground da época, cara, e o embrião da irreverência, cara, e da originalidade sonora do Red Hot Chili Peppers. E tudo isso reunido num livro, cara, que explica o que aconteceu durante aquela época que tornou a banda tão grande nos anos seguintes, cara. E essa edição de luxo desse livro vem com vários brindes, cara. Vem com uma mochila, que é um saco unzipped vermelha, tem um marcador de páginas personalizado, tem adesivo metalizado e tem um brinde extra para as primeiras compras realizadas pelo site da Belas Letras, que é um squeeze de metal igualmente personalizado, cara. Então, você vai clicar aqui abaixo na descrição do vídeo e na hora de finalizar a compra, você vai evidentemente colocar o nosso cupom tradicional, Regis Tadeu Indica, e você vai ter um desconto fantástico, cara. Eu recomendo muito esse livro porque é maravilhoso. Então, eu também recomendo que, para você não fazer papel de bobo quando você conversar com alguém a respeito desse assunto de funk metal, né, e principalmente com alguém que realmente conhece de música, cara, então você tem que saber, cara, da absurda e da imensa influência de 3 bandas para a criação desse tal de funk metal. 2 delas capitaneadas por um único homem, que eu já citei, o genial George Clinton, que as 2 bandas são o Parliament e o Funkadelic. E a outra também é uma banda espetacular, que é o Mother's Finest. Tanto o Parliament quanto o Funkadelic eram, na verdade, 2 bandas reunidas em um mesmo coletivo, vamos dizer assim, que é o Parliament Funkadelic, que lá nos Estados Unidos é conhecido como P-Funk, que não tinham formações fixas, e sim eram formações rotativas, cara. Tudo evidentemente comandado pelo George Clinton. E essas bandas já existiam no final dos anos 60, cara, e elas gravaram os seus primeiros discos exatamente em 1970. O Parliament, aqui eu vou mostrar para vocês. O Parliament, que era um pouco mais roqueiro, gravou o ótimo Osmium, e o Funkadelic lançou o igualmente ótimo auto-intitulado álbum lá em 1970. De lá para cá, eles lançaram uns discos sensacionais. Por exemplo, aqui, ó, o Funkadelic tem o Free Your Mind, que é um disco incrível. Tem o clássico, que é o Maggot Brain, espetacular. Tem o Cosmic Slop, todos discos incríveis. E o Hardcore Jolies, ok? Tem também o One Nation Under a Groove, que é um clássico absoluto. Tem esse aqui é muito bom, como é o nome dele? Que é o Uncle John Wants You, tá? E tem também o Electric Spanking, tá? Todos esses discos aqui que eu mostrei são espetaculares. E tem os discos do Parliament, que também você não pode deixar de conhecer. Além desse primeiro que eu mostrei para você, eu tenho aqui, ó, esse é o clássico, que é o Chocolate City, que é maravilhoso. Tem também o Mothership Connection, que é espetacular. Tem o The Clones of Dr. Funkenstein, incrível, sim, é incrível esses discos. E tem também o que é o Funkentelecity versus The Placebo Syndrome, que também é um disco maravilhoso. Todos esses discos você precisa conhecer de ponta a ponta. Eu recomendo, inclusive, que você ouça junto com seus filhos, cara, porque vocês vão sacudir o esqueleto de uma maneira sensacional. Todos esses discos que eu mostrei, cara, esses discos e de lá pra cá, essas 2 bandas lançaram esses discos sensacionais, e em todos eles existe uma mistura do verdadeiro funk com o rock pesado, cara. E essa é uma fórmula que se mostrou extremamente azeitada, mais altas doses de psicodelia e de umas bizarrices bem-humoradas e sacolejantes, cara. Então eu repito,
ouça todos esses discos de ponta a ponta. E junto com seus filhos, vocês vão dançar incrivelmente. E tem uma outra banda importantíssima, cara, que é o Mother's Finest, que surgiu também no início dos anos 70, mas eles só adquiriram notoriedade dentro do mercado americano, cara, em 1977, quando, depois de lançarem esse disco aqui, que chama Mother's Finest, que é incrível, eles soltaram um terceiro álbum maravilhoso, cara, que é o Another Motherfucker, que é isso aqui, ó. Né, que tem um título provocativo, que chamava a atenção, na verdade, cara, por uma brilhante mistura de James Brown com Led Zeppelin, cara, que é um tipo de som que levou, inclusive, o Mother's Finest a excursionar com o Aerosmith, com o Ted Nugent e com Black Sabbath durante os anos 70, cara. Aliás, esse disco aqui, ele tem um hit espetacular, que é uma versão incrível de um sucesso do The Miracles, que era aquela banda do Smokey Robinson, um sucesso de 1963 ali da Motown chamado Mickey's Monkey. Só que na época o Mother's Finest estava cansado de ouvir notícias de que o Led Zeppelin tinha surrupiado canções de bluesmans negros, cara. E aí ele resolveu fazer essa versão de Mickey's Monkey ao som de Custard Pie, do Led Zeppelin, que era uma pura provocação para ver como é que o Jimmy Page e o Robert Plant se sentiriam sofrendo a mesma coisa que os artistas sentiam quando o Jimmy Page e o Robert Plant plagiavam. E eles fizeram isso para ver se o Led Zeppelin tinha coragem de processar o Mother's Finest, você tá entendendo? E na verdade, nunca o Jimmy Page e o Robert Plant se manifestaram a respeito dessa versão, nunca ameaçaram de processo, nada, ou seja, os caras vestiram a carapuça, né? Foi uma atitude provocativa maravilhosa do Mother's Finest. Então, eu recomendo que você ouça esse, que é o segundo disco, tá? Que é o Mother's Finest. Esse que é o terceiro, que é o Another Motherfucker, tá? Que é bacana. Tem esse ao vivo, que é espetacular, é uma coisa incrível, tá? É uma energia absurda. Tem também esse aqui, que é muito legal, que é o Mother Factor, tá? E tem o mais funk metal de todos, né? Esse metal mesmo, que é esse aqui, ó, que é o Iron Age, tá? Olha só, eu tenho inclusive uma edição americana original que era mandada para as rádios, tá vendo? Ó? O disco vinha com o selo da gravadora e com o título das canções e uns quadradinhos para o radialista marcar as faixas que iriam ser tocadas, não é? Legal? Pois é. Essa é uma edição que foi mandada para as rádios americanas da época. Então, esses também são discos incríveis que eu recomendo que você ouça de ponta a ponta, de preferência com os seus filhos, porque eu tenho certeza que a garotada vai pirar com o som do Mother's Finest, do Parliament e do Funkadelic. Esses sim são os criadores daquilo que veio a se chamar depois de Funk Metal. Então, meu amigo e minha amiga, depois desse vídeo aqui, você tem autoridade para corrigir qualquer botocudo que venha com essa ladainha mentirosa de que o Red Hot Chili Peppers ou o Faith No More ou quem quer mais que seja tenha criado o Funk Metal, tá? Esse vídeo aqui, você assistindo esse vídeo, você vai saber exatamente o que aconteceu e, mais uma vez, eu recomendo que você ouça esses discos que eu recomendei aqui junto com os seus filhos, tá legal? É isso aí, meu amigo e minha amiga. Então, deixa aqui nos comentários o que é que você pensa a respeito dessa história do Red Hot Chili Peppers, se você realmente acreditava que eles tinham criado o Funk Metal e você ouvindo os discos que eu indiquei aqui, você coloca aqui nos comentários também o que você achou dessas indicações, tá legal? E não esqueça, evidentemente, de adquirir esse livro do Red Hot Chili Peppers espetacular, clicando aqui embaixo na descrição do vídeo e, claro, colocando, né, o nosso cupom de desconto Rádio Estadeu Indica, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.